boa tarde, bom dia, literapistas. Flávia, Elizabeth, aqui na ordem das janelinhas do Zoom. Então, hoje vamos entrevistar a Elizabeth, que eu vou passar a apresentar-vos. Ela vive em São Paulo, capital, é doutora em Teoria Literária pela USP, com estágios doutorais na Universidade de Nova Iorque e na Complutense de Madrid, que é onde a gente se conheceu, né, Elizabeth? A gente é desde esse tempo. Bolsista de Produtividade na CNPq, professora do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária na PUC São Paulo e do Programa de Educação. Psicóloga de Educação, ambos na PUC São Paulo, realizando pesquisas, oferecendo disciplinas e orientando mestrados e doutorados. É fundadora e líder do Grupo de Pesquisa Literatura de Ancestralidade Negra da PUC São Paulo. Fundadora e vice-líder do Grupo de Pesquisa Voz, Escrita Infantil e Juvenil, Práticas Discursivas. CNPq, PUC São Paulo. É pesquisadora da literatura de ancestralidade negra, do romance contemporâneo, de literatura infantil e da formação de leitores de literatura, com vários artigos e capítulos de livros publicados. É também assessora da Secretaria de Educação do município de São Paulo, professora da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, curadora do Clube Quindim para a Literatura Negra, colunista da revista Cláudia. Entre os seus livros recentes destacam-se Feminilidade e Transgressão, uma leitura da obra de Lúcio Cardoso, ensaio crítico da FAPESP e Humanitas, em 2013, Todo o Mundo é Misturado, uma novela infantil-juvenil da Brinco Escarlate, 2016, com mais de 100 mil exemplares vendidos, da cirurga Bartolomeu e Pluminha no Mar Sem Fim, que eu tenho também, mas não sei aonde, que é da Bambuzinha, em 2017, e Literatura e Ensino, Territórios em Diálogo, organizado com Diana Navas e Vera Bastazin, da Educa em 2018. E depois de tudo, tem uma vírgula, que é da Patois, 2021, ganhador do Prémio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, terceiro lugar de melhor romance 2021, e que é o livro que nos junta aqui hoje. Eu tenho que comentar também, para quem ainda não sabe, né, que há aqui uma coisa com o teu nome, que é Elizabeth Cardoso, para depois de tudo tem uma vírgula, Bete Cardoso para o infantil. Então, na hora, literapistas que forem procurar, procurem com essa variação. Então, estamos aqui, Elizabeth, vamos lá conversar um pouco. Uma coisa que nos interessa aqui muito no Literapistas é o processo do leitor. Então, nós queríamos começar por perguntar desta experiência, a tua experiência como leitora, não é? E então, claro, começamos pela infância. Tu eras uma criança que lia? Como é que era? Sim, Raquel. Primeiro, obrigada pelo convite. Me sinto entre amigas, a Flávia Mâncio, Flávia Castro, e você, uma querida, né? Já uma caminhada de tantos anos. Minha parceira fez gentilmente a orelha do Depois de Tudo Tem uma Vírgula, no momento em que o livro estava dando seus primeiros passinhos, e antes, né? Raquel foi uma das primeiras leitoras dos, dos originais, né? A gente sempre dialogou sobre esse livro e um carinho enorme por você, Raquel. Não só por isso, mas uma pessoa que me acolheu muito em Madrid também, e enfim, A gente uma alegria encontrou-se, né, enorme. Elizabeth? A gente encontrou-se lá, foi muito bom. E tem sido Foi muito muito bom bom. acompanhar-te o teu processo na vida e nos livros, né? Que tem sido sempre muito bonito partilhar. E eu o seu, né, da sua literatura também, que é gigante, está sempre inspirando. Mas sobre essa questão da leitura na infância, assim, eu sempre gostei de ler, eu fui alfabetizada muito cedo pela minha mãe. A diferença de idade entre eu e minha mãe é pequeniníssima, foi em uma gravidez na adolescência, 16 anos só de diferença, né? Então a nossa relação sempre foi muito de brincar. A minha mãe sempre brincou muito comigo e a gente brincava de escolinha. E ela me alfabetizou nesse brincar de escolinha. Eu era aluno, ela era a professora. Lindo. E então, com 4 anos, 5, eu já lia.
mas não tinha acesso à literatura do que a gente chama hoje de literatura infantil, de literatura para criança, não tinha em casa, né? Minha família é uma família humilde, praticamente não tinha livros, tinha a Bíblia e mais um ou outro é, romance de detergente que a gente falava antigamente, né? Porque literalmente vinha no ODD, vinha junto com um detergente chamado ODD. Mas eu lia esses livros, lia, relia, né? E depois, quando já na escola, no primeiro ano, as professoras viram essa especificidade e começaram a me trazer livros, aí sim, né? Livros mais para crianças. Então, eu sempre tive essa vontade de ler, vontade de escrever, sempre fui uma pessoa muito apegada aos livros e às letras. Meus pais com pouco estudo, com poucos livros em casa, mas também pessoas que valorizavam muito a leitura, então, de um jeito um pouco torto, mas era um ambiente de leitura, né? De leitores, assim. Engraçado, porque Bacana, muito bom. essa questão do brincar, né? Ler brincando, aprender a ler a brincar, olha, que bonito. Tu É, lembras de algum livro que te tenha assim marcado muito de criança? eu fico um pouco constrangida de responder essa pergunta, me fazem com frequência, né? Porque fica parecendo um pouco antipático, arrogante, mas eu li o Machado de Assis muito cedo. Não, o fato de eu ter lido não significa que eu tenha entendido. Ok. Acho que eu não entendi absolutamente nada. Mas foi um livro que me marcou muito e eu li muito cedo, né? Assim, com 9 anos, 10 anos, eu lia Machado de Assis. O que era possível de ser entendido. Lia também um livro que me marcou muito, até antes do Machado, foi Iracema, do José de Alencar. Esse sim, esse eu acho que eu entendi alguma coisa desde o início. Não sei se tudo, mas a coisa do romance e tal. Entendi. A Pata da Gazela também foi um romance que me marcou muito, assim, nesse início com 9, 10 anos. Mas não são livros que crianças com 9, 10 anos leem, né? São livros desafiadores, assim. É, então, mas eu sempre gosto de falar isso com essas entre vírgulas, né? Com essas explicações, porque é a leitura selvagem, né? De página após página e sem muita consciência nem de quem eram esses autores, se eles eram importantes ou não, se essa literatura era fundamental ou não para a história de uma literatura. Nada disso estava no horizonte. Era mesmo a história que me envolvia e o livro que tinha acesso, porque eram esses livros que estavam misteriosamente ao meu dispor, com Uhum. questões de vizinhos, de tia, de professora, e aí esses livros foram os livros que eu li e que me marcaram bastante, assim, no sentido de um Brasil Uhum. que me ultrapassava, no sentido de realidades que eram construídas muito além da minha, que era uma realidade muito limitadora, muito tacanha. Então, a literatura sempre foi esse lugar onde eu me aumentava, a minha visão ficava maior, o meu mundo ficava maior, mil possibilidades apareciam. Então, desde muito cedo foi esse lugar de salvamento, de salvamento do que é humano, do que precisa de esperança, do que precisa se sentir com potência, né? Então, a literatura para mim sempre foi isso, né? Um território árido, um território com muitas limitações materiais, com muitas limitações de diálogo, né? Porque as pessoas, quando têm que batalhar pelo seu sustento 24 horas por dia,
o diálogo e o afeto não é algo é, Primordial. tão presente quanto deveria ser, né? E então a literatura era esse lugar para mim, de afeto, de abraço, de descoberta, de potencialidades. Ai, eu falo demais, meninas, vocês têm que me Não, cortar. não, não, não. Tá Diz-nos ótimo. só, estás-nos a traçar aqui o teu envolvimento, não é, com a literatura, mas consegues recordar algum momento em que começou a Elizabeth escritora? Ou seja, o querer escrever também, o querer fazer isso que te envolvia tanto, isso que te movia tanto? Em alguns momentos, né, Raquel? Tenham esse momento da infância, que é o lápis, era lápis e caderno, né? Em que Sim, o lápis e o caderno era uma arma contra o mundo, e aí eu copiava, né? Eu fiz cópias do Iracema, do José de Alencar, eu tinha uns caderninhos, era pequeno de espiral, assim, murchinho, e eu escrevia com a letrinha, caprichava o máximo ali, palavra por palavra do Iracema, e andava com o livro, com o caderninho assim, embaixo do braço, bem Jorge Luiz Borges. Eu que escrevi. Nossa, olha o livro, eu sou capaz de escrever um livro. Mas era um delírio bem de infância mesmo, eu tinha uns 9, 10 anos. eu Aquilo me confortava tanto, me dava tanto poder. Mas isso não é escrita, né? Mas é um gesto da escrita. Uhum. É como o nenê lendo, né? Os nenezinhos que vão folheando o livro e blá, 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 até fazem Sim. o ritmo, né? Criando suspense, blá. Então, esse era o meu gesto de escritora completamente selvagem, assim, completamente num gesto ainda, só um gesto de mão e de cópia, né? Com o tempo, mais para frente, na adolescência, com 15, 16 anos, eu já estava muito politizada. O ambiente em casa era muito politizado, o Brasil estava muito politizado, porque era a abertura da ditadura, eh, a criação do PT, um fortalecimento dos sindicatos, né? Meu pai era metalúrgico, então Sim. tinha um pouco esse clima em casa, né? E o Brasil todo estava muito parecido com esse momento que a gente vive agora, né? Eu vejo a Uhum. população também bastante politizada, falando de política, querendo se posicionar, se posicionando, né? E, e então eu já era muito politizada, e aí eu descobri o jornalismo. Uhum. Eu não lia jornal, em casa não tinha isso de jornal, né? Era só telejornal, mas com 16 anos eu descobri que existia jornal impresso, sabe? Folha de São Paulo, Estadão. Fiquei encantada com ver o jornalismo escrito, porque foi assim o encontro de Dos duas mundos. paixões, assim, a escrita, de três, né? A escrita, a leitura e a política. É Uhum. um espaço onde era possível transformar, né? Uhum. Claro, romantizando tudo, né? Eu tinha 16 anos, então eu acho que é o momento das coisas serem romantizadas, né? E isso faz muito bem. E, e aí, nesse momento, eu faço um plano de ser uma escritora jornalista. Alguém que use a escrita para transformar o mundo. Uma coisa você vê que o romantismo, né, de Alencar persiste durante um bom tempo. Mas é o que tu E disseste, né? foi assim que eu acabei fazendo jornalismo Na na adolescência. universidade, né? Eu optei pelo jornalismo no vestibular. E aí veio toda a frustração, a decepção com o que é o jornalismo na redação, né? Todas as limitações, as censuras, né? Enfim, todos esses atravessamentos de business, né? Jornalismo é um business, como o outro. E, mas aí eu vou para o mestrado, e essa coisa da escrita fica um pouco adormecida. Eu continuo ainda com o exercício da política, porque vou exercer o jornalismo
para ONGs e para Sim. lideranças do terceiro setor, por exemplo, Tele10, Fundação Palmares. Acabo, né, no mestrado com o Bernardo Kuzinski, na ECA, para estudar imprensa feminista. Então, eu ainda estou muito nesse exercício da escrita política, né? E a literatura, sim, né? Sempre ocupando muito espaço da minha cabeça. Então, eu sempre dava um jeito de chamar a literatura para o meu trabalho. Na Unesp, cursando jornalismo, tanto a minha bolsa de iniciação científica, que eu já Sim. cheguei segundo dia, já fui, eu quero fazer pesquisa, eu quero fazer pesquisa. Então, e o meu TCC foi poesia concreta, Interessante. que foi um encontro super importante para mim com a poesia concreta da Espignatários, Irmãos Campos. Foi algo muito transformador para mim. Eu tive a oportunidade de conhecê-los, de ter um diálogo muito de cartas e também pessoalmente, especialmente com o Décio, um poeta muito generoso. Leu minhas poesias, li de 17, 18 anos, né, 19 anos, a gente teve um diálogo considerável, sempre me estimulando muito. Cheguei até a acreditar que era poeta nesse momento, sabe? Tive muito apoio dele, do Haroldo, né? Tive um encontro também com o Arnaldo Antunes, que também foi muito gentil, né? E nesse momento eu até me intitulava poeta. Não cheguei a ter uma publicação das minhas poesias. Felizmente estão bem guardadas aqui, não era o caso, mas quando eu vou para o mestrado, para o doutorado, é com essa intenção de me formar escritora. Eu tinha uma tese muito pessoal, não acho que seja para todo mundo. Acredito nos escritores que não precisam fazer essa travessia, mas eu tinha uma tese de que para ser escritora eu precisava estudar literatura, estudos literários, teoria literária, crítica literária. Então, aí foi toda essa trajetória para chegar num ponto e falar, não, agora acho que eu posso colocar Autorizado. alguma coisa na rua. Que engraçado. Voltando aqui um pouquinho às perguntas que tínhamos pensado fazer, queríamos saber o que é que te interessa agora, hoje em dia, o que é que tu estás a ler, que temáticas é que andas a investigar, o que é que hoje? Interessante, a gente vai pensando, as pessoas vão te perguntando muito essas questões, né, da sua história de leitora, e eu vejo muito uma primeira fase, que é essa que eu estava contando para vocês, de infância e adolescência, que ao mesmo tempo que é uma leitura selvagem, né? Imagina a primeira vez que você lê Guimarães Rosa, primeira vez que você lê Clarice Lispector, e muitas dessas leituras eu fiz no trem, indo e vindo de cursinho, e tudo tão intenso, aquilo foi me atravessando de um modo tão forte, né? E fui interpretando de modos mais políticos e históricos e menos literários, mas sabendo que aquilo era onde eu queria estar. Depois eu vejo um segundo momento muito importante que foi esse da poesia, quando eu Sim, descobri os poetas concretos e através dos poetas concretos eu descobri outros poetas que também são assim, não só da língua portuguesa, mas da língua francesa, da língua inglesa. Isso transformou muito o modo como eu via a literatura, porque aí sim eu comecei a ver linguagem. ok. Até então, eu via tema, eu via política, eu via espaço de luta, de imaginação, criatividade, mas não a linguagem ainda não tinha ainda sido, o meu olhar não tinha ainda penetrado nisso. Foi com os poetas concretos e toda a teoria da poesia concreta, eu acho que isso me marcou tanto que me fez achar que para ser escritora eu precisava
ter essa noção de teoria. A poesia concreta, como vocês sabem, é muito teórica, né? Eles chegam ao ponto de escrever a teoria da poesia concreta, né? Isso me marcou muito. A leitura do João Cabral de Melo Neto, também um poeta que eu tive a honra de conhecer através dos Irmãos Campos, que nos aproximou, mas o João já estava bem no final da vida, assim, não foi um encontro muito, assim, íntimo como foi com eles, mas, enfim, né, para mim foi uma honra enorme. Então, então, teve essa terceira fase, essa segunda fase de leitura, né? E hoje eu me vejo numa terceira fase que é uma junção dessas duas tendências, né? Então, do ponto de vista político, do ponto de vista social, tanto a minha pesquisa hoje quanto as minhas leituras estão muito voltadas para as questões raciais, né? Então, quando eu fundo o grupo de pesquisa de literatura de ancestralidade negra e levo toda a minha pesquisa acadêmica para essa questão, eu acabo também com uma leitura muito marcada com isso. E a minha pesquisa e a minha leitura hoje, ela está voltada para ler a poeticidade e o trabalho da linguagem dos escritores e escritoras negras brasileiros. Porque no momento essa literatura é lida como uma literatura política, é lida como uma literatura temática. E eu estou aqui, então, lendo e escrevendo e dando aulas e promovendo eventos para mostrar para as pessoas como essa literatura é literatura, no sentido da literariedade, da poeticidade, da arquitetura com a linguagem, que é algo que a gente tá conquistando, né? Esse lugar para essa literatura que ainda é muito vista como uma leitura quase de obrigação, né? A gente precisa ter aqui alguns livros de alguns leitores negros para a gente poder, por exemplo, atender a Lei 10.639, né? Que é uma lei que está fazendo 20 anos esse ano aqui no Brasil e que é obrigatório a presença de história e cultura afrodescendente nas escolas do Brasil. Então, isso acaba trazendo esses escritores quase como no poder da lei, né? Sim. E lido como do ponto de vista temático. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas esse terceiro momento da minha leitura é mais com essas leitoras, com essas escritoras. Então, além de Conceição, Evaristo, que é nossa grande estrela, né? Mas Cristiane Sobral, Eliane Cruz, Ruth Guimarães, Cidinha da Silva, a própria Estela do Patrocínio, que não teve nenhum livro publicado por ela mesma, né? Ou terceiros publicando a falação, né? Que a gente vai perceber o quanto de poesia, de filosofia tem ali, né? É praticamente há muitas semelhanças entre ela e a Clarice Lispector. Então, enfim, eu tô muito envolvida com essas questões, Raquel. Eu tô adorando a Beth falar, porque eu acho que ajuda muito a gente, né? Entender como é que é essa. Pra gente aqui no Literapistas, Beth, tem uma coisa que é importante fazer essa mediação, né? Seja com o público leitor, aqueles que leem, gostam de ler, e que estão de alguma forma relacionados é, de alma ou de corpo com a literatura, e aqueles que não, né? Que leem ocasionalmente, tal. Então, acho que é interessante a gente ouvir as histórias de formação de cada um e a maneira como a literatura pode atravessar, foi uma palavra que você usou muito, a vida, né, das pessoas, e dessa maneira aumentá-las, que eu só achei muito lindo também que você disse, né? A literatura me aumenta. Eu me senti representada nisso. A gente se sente maior por causa da literatura, né? Nós queremos perguntar-te algumas coisas relativas à investigação, né? Já entrando, depois de tudo tem uma vírgula,
E eu lembro-me de bastantes coisas de nós na altura conversarmos sobre o livro, de tu comentares, tu fazes perguntas, mas apesar de eu já saber, né, eu queria que tu nos contasses um pouquinho de onde é que nasce esta personagem, ou seja, o que é que veio antes? A personagem, a história, ou seja, onde é que a coisa arranca para ti? A Rita, a Rita nasce primeiro, né? No final do doutorado, eu não tinha ainda defendido. Eu fui dar aula na Unesp de Bauru, a mesma Unesp que eu fiz o jornalismo, no mesmo curso que eu fiz, no curso de jornalismo. Eu fui dar aula lá de jornalismo literário. Ok. Tem um ano dando essa disciplina lá. E o Bauru fica a 400 quilômetros de São Paulo. Eu ia e voltava de ônibus. E numa dessas vindas, né, de Bauru para cá, eu estava dentro do ônibus. Eu ando sempre com um caderninho, vários caderninhos, anotando pensamentos, ideias, ou fazendo listas, que eu adoro fazer listas de coisas que eu tenho para fazer. E aí eu vi uma mulher. Eu estava dentro do ônibus, né, e vi a mulher assim na plataforma, assim, onde a gente espera os ônibus. Eu vi uma mulher cavucando lixo e ocasionalmente cheirando algo, comendo algo que ela pegava no lixo, e chamou muito minha atenção. Eu tenho uma história assim com pessoas que moram na rua, com pessoas que com andarilhos, homeless em geral. Sempre me atraiu, me atrai esse personagem, assim, pelo limite que eles ocupam, né? Um limite Uhum, uhum. de corpo, de pacto civilizatório, de transgressão do capitalismo, né? Como se eles fossem sempre um grande não, não, não quero. Eu não estou romantizando de forma alguma essa pessoa, porque o Brasil é um país extremamente desigual, com uma injustiça social e econômica enorme. Então, não estou romantizando isso. As pessoas moram na rua por necessidade, por abandono, por negligência do Estado, mas eu sempre também vejo que essa pessoa diz não, ela é uma figura, concretização de que não está bom assim, Uma recusa, né? Uma recusa. uma recusa, exato, uma recusa, e uma denúncia também, né? Porque as pessoas se lembram disso. Eu acho que a pessoa que tá indo e vindo do seu trabalho, da sua faculdade, buscar seus filhos na escola, e tem que desviar dessa pessoa que está ali deitada, atravessada na calçada, uma cena, em São Paulo é uma cena muito comum, Uhum. essa pessoa é lembrada de que, olha, não está Então, então, tão bom assim quanto você quer acreditar, né? Então, essa figura sempre me atrai. E aí eu vi essa mulher, logo ela chamou a minha atenção, né, o meu olhar, e eu vi quando ela baixa na calçada assim, da rodoviária, pega uma bituca e sai procurando alguém para acender essa bituca para ela. Ela não tinha fogo. Todo mundo se escusando, assim, se não quero, fugindo, não né? tenho, fugindo dela, até que alguém acende a bituca e ela dá aquela tragada, assim. Essa foi tão charmoso, sabe? Isso me deu um estralo. Assim, ela fez um gesto de atriz dos anos 40, né? Eu falei, olha que coisa, como é que será, né, isso? E ali mesmo, esperando o ônibus sair, tudo comecei a rabiscar algo que é as primeiras páginas do livro. Essa primeira que eu não sabia ainda se era uma crônica, se era um conto, se não era nada. Só anotei assim, pensando nessa mulher. Então é isso. Eu acho que primeiro é a Rita. Né, Rita? É,
eu sei que a tua formação profissional está muito marcada pela psicanálise também, não é? Então eu queria saber se houve alguns textos, alguns conceitos, ou seja, como é que ela entra no livro? Um livro muito importante da psicanálise, para o Depois de Tudo Tem uma Vírgula, é o Seminário 6 do Lacan, Uhum. o Seminário da Psicose, Sim. que foi um dos primeiros que eu li. Eu nem estava ainda envolvida com rigor e método com a psicanálise para a feitura do doutorado, que o doutorado é sobre as personagens femininas do Lúcio Cardoso, e aí eu fui, de todas as disciplinas que tentam responder o que é uma mulher, Uhum. a que mais o que mais fez sentido para mim, apesar de não responder nada, foi a psicanálise. E aí eu fiz muito essa leitura do Freud e do Lacan, né? Mas esse, a ida ao seminário, que é no seminário do Lacan, é o seminário 20, né? Que ele vai com mais foco pensar o que é a mulher. Mas antes disso, bem antes, eu ainda na virada do século, assim, no final dos anos 90 para o início, eu tenho idade, né? Você vai contando essas coisas que eu me dou conta da virada do século, que eu tive acesso a esse primeiro seminário do Lacan, que foi o seminário 6, da psicose. Por quê? Me interessava a linguagem que a Uhum. psicose produz, essa linguagem produzida pelo delírio, a Uhum. fala louca, né? A fala que supostamente não tem sentido, mas que diz muito da alma humana. Isso me interessava demais. E cruzava com esse interesse pelo morador de rua, porque estar na rua tem um impacto direto na linguagem desse sujeito, né? Então, falar sozinho, né? Deambular e falar consigo mesmo, constante. É, o, esse outro impacto da linguagem que essas pessoas têm com muita frequência, que é discutir com uma outra pessoa, Uhum. Uhum. né? De Confronto. forma com muita raiva, né? Com berros, assim, e você nota que vai aparecendo coisas da infância, de relacionamentos passados, a pessoa vai fazendo ali um check-in, né, de todas de problemas e de afetos. Às vezes não é só problemas, saudades, Uhum. Uhum. reflexões, e aquilo vem num jorro assim de linguagem, né? Isso sempre me alguns até escrevem, né, num idioma imaginário, né, num idioma também, numa grafia também delirante, colam em árvores, em muros, né, como se a cidade fosse uma galeria onde essa linguagem delirante tivesse que ser vista. Então, isso sempre me intrigou, chamou minha atenção. E aí, quando eu fui ler o Lacan, fui ler as questões da psicose e linguagem, aí eu me encontrei, né, Raquel? Eu falei, Aí estavas na tua água, né? era esse cara que eu estava buscando, né? Então, aí que iniciou essa outra leitura selvagem na Comunicação. minha vida, né? Porque o Lacan é muito difícil de ler, né? Mesmo quando a gente se apaixona e quer, ele está sempre escapando ao entendimento, ele está sempre colocando questões e questões e questões, né? Ele diz que o desejo do desejo do desejo do desejo que nunca acaba, e o raciocínio dele segue um pouco essa linha, né? A pergunta da pergunta da pergunta da pergunta, então você nunca sai de um texto dele e fala, não, agora eu entendi. Não, agora eu tenho que voltar e ler tudo de novo. Então ele é um Só autor ensina a difícil. exercer a dúvida, né? Ele ensina-nos a estar sempre na dúvida. Então, Elizabeth, a gente está. Agora vamos entrar um pouquinho no livro, um pouquinho na sua personagem. Nas primeiras páginas, a gente já dá de cara com uma personagem que, como você falou, revira o lixo, né, cata a bituca, e a gente percebe, assim, também nessa personagem um controle das suas atitudes, dos seus pensamentos, também no domínio da linguagem.
Então, acho que ela foge um pouco do senso comum do que a gente imagina ser uma catadora de lixo ou uma louca que anda pela rua. Então, eu me lembrei também da personagem da Toni Morrison, a Pecola, que também faz um pouco disso. A gente tem acesso aos problemas que essa personagem enfrenta e ela também revira o lixo. Então, eu queria entender se o seu objetivo era mesmo desconstruir essa imagem do senso comum que temos dos catadores de lixo, das pessoas que reviram os lixos. Duas imagens que eu queria desconstruir. Uma das pessoas que reviram lixo e que moram na rua, o quanto isso pode ser uma situação que nos acomete a todas, né? A vida pode trazer isso de várias formas, né? Como etêneo, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, sabe assim? Como temos e não temos, né? Numa virada de esquina e você não tem mais, né? Essa sociedade do ter, né? Da posse, como tudo isso é frágil. E sabemos, né? Por isso, tanta ansiedade, tanta insegurança, né? Porque a gente sabe o quanto é frágil. E então, essa era uma imagem que eu queria desconstruir. E a outra é a imagem da presa política. Acho que vejo que, no geral, tanto na literatura sobre ditadura, na cinematografia sobre ditadura e no imaginário brasileiro sobre ditadura, há sempre essa mulher intelectual, classe média, média alta, né, que passa por isso, mas que supera, vai ter cargos na alta burocracia do Estado, altos cargos na universidade, se realizar como intelectual, como escritora, ter filhos, ter casamento, sabe? Acho que tem uma. Eu queria desconstruir um pouco isso também, falar um pouco dessas outras pessoas que até conheci umas delas e que tiveram a vida completamente devastada e irrecuperável pela ditadura militar, né? Não estou de nenhuma forma desvalorizando a superação de quem conseguiu e Né? de quem tocou a vida para frente e conquistou as suas coisas. Não é sobre desvalorizar essas pessoas, mas é sobre lançar um olhar para as pessoas que ficaram presas e torturadas para sempre. Bom, então, durante a leitura, né, do seu romance, o que emerge para o leitor é a história da Rita. Né? É uma história que ela não escreve. Né? Quem escreve é o seu irmão, e são histórias completamente diferentes. Né? A história dele é uma história de quem está à sombra de alguém, por alguém e para alguém. Né? Então a gente percebe que existe ali uma doença, né, no membro da família, e essa doença se espalha para os demais, né, membros da família, e que ninguém sai ileso. É isso mesmo? Era isso que você queria mostrar? Eu acho que foi uma tentativa em algum momento, não sei se uma tentativa bem-sucedida, mas de construir uma metáfora de Brasil, né? Assim, do quanto o brasileiro, em geral, acha os anos de ditadura, alguns até acho que foram anos bons, né? Que foram anos de prosperidade, alguns têm até saudade desse momento. Uma outra minoria sentiu muito na pele, muito diretamente, a tortura, a prisão, a morte, o desaparecimento, né? De sequestro e morte de pessoas queridas. E, de um modo geral, a grande mensagem que se tem no Brasil é que passou. Passou. Isso aí já passou. E a gente não consegue perceber o quanto ainda impacta, né? O quanto esse período de ditadura
nos causou e nos causa danos, né? Danos insuperáveis, né? Então, essa a Rita é uma metáfora de Brasil, né? Assim, aos trancos e barrancos é, tentando estar, né? E o irmão dela também, ali, ele fica nessa sombra, como você disse, né? E a questão é, ele está atingido ou não? É só Hum. quem viveu ou quem está perto também é, né? Quem é mais atingido, quem é menos atingido, e quem pode falar? Quem está autorizado a falar sobre essa experiência, né? Então, foi uma tentativa de criar um nó narrativo que me desse possibilidade de discutir vários temas de meu interesse e que eu achei, né? Ainda acho, ainda bem que ainda acho que, literariamente daria um caldo interessante assim para a gente pensar sobre ficção, história, né? Para a gente pensar sobre questões também sociais, políticas, filosóficas, sobre o contar o trauma, né? Quis dar um nó ali de vários temas que me interessavam e que me interessaram até aquele momento. Não sei se eu respondi, Flávia, o que você Não, perguntou. não, respondeu sim. É, vou pegar aqui até o seu livro. Na descrição da tortura, eu confesso que eu precisei levantar a cabeça e renovar o ar em alguns momentos. E para continuar, né, para dar conta de seguir com a minha leitura. E aí eu fiquei pensando na sua pesquisa, em quantas vezes você precisou também se afastar para renovar o ar, levantar a cabeça. Eu vou até ler um trechinho do seu livro, desse momento, né, para quem nos escuta aqui, quem nos assistir, ter uma ideia. No primeiro mergulho, como poderia imaginar que enfiaria a minha cabeça naquele balde de merda? Gritei e me afoguei, chegando a engolir cocô. Quando perceberam que me afogava, puxaram minha cabeça para fora. Imediatamente vomitei a merda toda. Eles riram. Bom, para a gente ter uma ideia, é um trecho muito grande, uma ideia do quão terrível é a tortura. E aí eu queria saber, durante a sua pesquisa, como essas cenas te afetaram e como elas afetaram a sua escrita. Não é fácil, Flávia, assim, você na escrita. Eu acho que todas nós aqui somos escritoras, não é? Tá certa, não é isso? É assim. Vocês sabem, há um momento, não é o tempo todo, mas há um momento de entrega e de envolvimento, de simbiose entre o que a gente está escrevendo e o que nós somos, o que a gente pensa, né? Que é esse momento em que o livro quase vai, a gente diz, né, se escrevendo sozinho, tomando rumos que você não tinha planejado, né? Esse momento foi um momento bem intenso, assim, de muita entrega. Eu deixei para escrever essas cenas bem no final do meu processo, justamente porque eu achava que primeiro eu tinha que dar uma carne humana, de sensibilidade. Acho que até quando você lê esse trecho sozinho, o impacto não é tão intenso como quem está vindo lendo o texto, porque a, a Rita, nesse momento, ela tá tão de corpo e alma para o leitor, né? O leitor já tá tão tateando a Rita, achando que vai sair na rua e encontrar com ela na esquina, né? E aí, quando há a descrição das torturas, o leitor fica impactado, porque a Rita está extremamente humanizada, né? Extremamente humanizada, não só como uma mulher, mas uma mulher sensível, uma intelectual, uma leitora, né? Uma escritora, uma, uma, uma mulher que ama.
que deseja, né? Então eu deixei para o final, porque era importante para mim também que essas cenas fossem narradas já com a Rita bem estabelecida na minha cabeça e nas minhas mãos. E, e aí eu pesquisei muito, né, sobre as torturas aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, os relatos de ex-torturados, relatos de policiais também, né, que é um relato é, interessante, porque tem uma frieza, tem uma, uma descrição de ações, de atos, como se fosse quase que um manual mesmo, assim, um passo a passo daquilo, né? E quando você lê o depoimento ou ouve também alguns documentários, né? A perspectiva é outra, porque é muito mais um feixe de emoção do que né? Então, foi sempre uma dor ir até esses relatos, ouvir essas mulheres. Eu sempre dei prioridade aos relatos de mulheres, mas também li relatos de homens, né? Foi doído ir até esses documentos, mas... E eles são meros, a gente tem dificuldade de encontrá-los. Eu tive dificuldade. Não é algo assim que de fácil acesso, de que está escrito em todos os lugares. Há uma sacralidade, assim, um respeito. As pessoas têm dificuldade de falar, né? De, rememorizar essas tensões, né? Eu já no mestrado, quando eu fui pesquisar a imprensa feminista no Brasil, eu tive contato com mulheres que foram exiladas, né? A Danda Prado, a Joana, do jornal Brasil Mulheres, né? As mulheres do Xana com Xana, que foi o primeiro jornal lésbico aqui do Brasil. A Danda Prado, principalmente, porque foi exilada para Paris e lá conheceu a Simone de Beauvoir, participou do grupo da Simone, ela tem uma história linda de luta, e então já desde aí, né, então isso nos anos 2000, né, 20 anos antes do livro, eu já tinha interesse nesses relatos e já buscava professoras minhas na ECA, né, aqui na USP, que foram torturadas, presas e torturadas. Eu já sempre é algo que não é localizado no livro, sabe, Flávia? É algo que eu venho pesquisando, venho me interessando e sempre muito sensibilizada com essa questão não só da tortura, mas da força desse corpo que permanece. A Isso. força Isso. desse corpo que É. sobrevive. Isso Hum. é muito curioso para mim. Isso é muito impressionante. Eu vou pegar esse gancho, Beth, eu vou mudar a minha pergunta. Tinha combinado uma pergunta aqui que direcionava um pouco aquela questão pela qual você já passou, que é do lugar da fala, né, da história do irmão e dela, de quem está autorizado a contar essa história, enfim. Porque eu vou direto a esse ponto que eu fiquei de fato curiosa te ouvindo e tendo a experiência da leitura, né, essa última parte é uma parte inescapável, né, o leitor não escapa dela, né, e é uma parte, como disse a Flávia, você precisa levantar e respirar. Eu não levantei para respirar, eu fui de uma vez só, porque já estava ali envolvida, é isso, é uma coisa que você está totalmente capturado. Enquanto eu te ouvia, eu fiquei pensando sobre essa transformação, porque tem uma coisa enquanto plano do escritor, né? Isso aqui me interessa, isso aqui é onde eu vou buscar, vou pesquisar, vou investigar, mas tem um momento que é esse momento de que você fala também, que o livro caminha sozinho. Tem uma coisa dessa, um momento em que
aquelas coisas parece que te ultrapassam, né? Então você tá ali, né? Tem a mão que escreve, mas tem uma série de outras coisas que se combinam de uma forma que você jamais anteciparia e estão ali, estão acontecendo. Então, minha pergunta para você é: o que você sentiu em relação a esta personagem, esse livro, que foi transformador para você? Você não esperava, e como foi o antes de escrever essa história e o depois de escrever essa história para a Beth Cardoso, para você, pessoa? Esse momento, assim, que a escrita vem, sem romantizar, mas que a escrita Sim, vem, e que você, como a gente está falando aqui, o livro vai escrevendo sozinho, tudo bem, tem esse momento, mas aí tem a reescrita, né? sim. Esse momento ele vem, ele é muito bom, a gente deseja muito que ele venha com muita frequência, mas depois você lê, relê, escreve, joga fora, escreve de novo, escreve de novo. A Raquel sabe, eu fiz muitas reescritas desse romance. Eu mudei foco narrativo várias vezes. Primeira pessoa, terceira pessoa, primeira pessoa, terceira pessoa, misturei primeira, terceira pessoa. Não tá bom, tá bom, não tá bom, tá bom. Aí ficou em primeira. É, A Rita, ela por vários caminhos assim de Rita, né? De uma Rita mais afetiva, porque a Rita que prevaleceu é muito cínica, irônica, ela tem uma crueza, né? Ela tem uma visão bastante aguda dela mesma, da família, da sociedade, de tudo, né? Uhum, Por ela não passa nada ileso. Passou por Rita, sim. pum. É, mas ela já teve outras, outras personalidades, assim. E aí eu vou testando e vejo o que que vai chegar mais perto do meu plano geral, né? E Uhum, assim, o plano geral se manteve. O livro é como eu queria que ele fosse desde o início. Agora, para chegar nisso, vários reescritas, assim, foi um livro que demorei muito para vários. Deixei ele dormindo muito tempo, né? Ele uhum, ficou 2 anos assim em modo de espera, totalmente escrito já. Ficou dois uhum, anos parado. E aí eu fui escrever outros livros, fazer outras coisas, publicar outros livros. Aí voltei para ele. Ah, agora vamos ler. E aí muda de novo algumas coisas, outras não. Então eu não sei responder isso assim de um modo objetivo, o que que era antes, o que que era depois, né? Agora, o que essa última parte da pergunta sobre a Elizabeth, a Beth Cardoso de antes do livro e depois do livro, é a sensação do escrever um romance. Essa narrativa longa é minha primeira narrativa longa, né? É uma sensação realmente de transformação, assim, de você manter uma história, vários personagens, né, durante um tempo e um espaço estendido, é algo que transforma, que muda, dá uma sensação de maior segurança na, na escrita. Estou falando, você perguntou da minha sensação, né? isso. Então, essa é a minha sensação. Não estou dizendo que seja assim para todo mundo, que Claro, seja. cada experiência é uma, né? Cada experiência de escrita é uma, né? Mas é algo que eu não senti escrevendo conto, já escrevi poesia, já escrevi teatro, ensaio crítico, mas sustentar vidas, porque as personagens são vidas, né? Sustentar vidas durante tanto tempo é algo amplamente desafiador. A Uhum, verossimilhança é um grande desafio. As, as,
os tempos, as datas, manter a coerência interna dos personagens, a coerência interna das histórias, né? Especialmente uma história que está envolta numa história maior, que é a história do país. Então, constantemente tendo que parar, consultar os livros de história para não cair em equívocos, né? Não que a Uhum. literatura tenha compromisso com a verdade, né? É literatura, é ficção, é tudo ficção. Mas para a verossemelhança, né, que é muito importante para o gênero, é menos Uhum. importante para o conto, menos importante para a poesia, mas para o gênero romance a verossemelhança é central, porque sem ela a gente não captura o leitor se distrai, o leitor se evade, e o romance quer que o leitor fique, o leitor tem que permanecer a cada página. Uhum. Muito bom, Legal. tá ótimo. Muito bom, Bonito. Raque. Você quer ir para as prustianas? Tá, Raquel. Então, não, fiquei bem, gostei muito dessa questão da verossimilhança, achei muito bem pensado. Então, nós temos uma brincadeirinha que nós fazemos aqui com os nossos convidados, que é a entrevista proustiana. Não sei se já ouviste falar na entrevista proustiana. Como é? Estou até com Então, medo. na verdade, a gente não te vai torturar com ela, não é? Porque são 40 e temos assim muito cavucando a alma humana, não é? Que era a ideia do Proust e de uma amiga dele, que eu não recordo agora o nome, que era criar um questionário que desse para realmente saber quem era o outro, não é? Assim, qual era a alma do outro. Então, a gente, das 40, escolheu 3. Só para fazer esta brincadeira. Muito obrigada. Só para brincarmos um pouquinho, agora que já nos conhecemos melhor, que estamos mais soltos, tudo, para fechar assim um pouco outra vez com o brincar, não é? Com o brincar. Então a minha pergunta para ti é: qual é o teu pássaro favorito? Tá vendo? É o famoso bate-bola aqui Mas no olha, Brasil, é tipo, sabe, aquele bate-papo rápido, é tipo a não, prussiana da gente, Raquel. Não dá nem que para pergunta, pensar. que pergunta europeia, né? Não, europeu que tem essa coisa de ficar olhando passarinho. Eu sou uma criatura paulista, Raquel. Eu nem sei nome de passarinho. Olha, para ser sincera com você, tem um passarinho que eu tenho pensado muito, que é o passarinho que é o desenho da escrita africana, Sankofa, Ancol. Não que é conheço. a figura de um passarinho que ele está olhando para trás, a gente vê ele de perfil assim, e ele está olhando para trás com o bico para trás, pegando uma pedrinha que está lá atrás, né? E esse é uma espécie de hieroglífico africano, né? É uma escrita, apesar das pessoas acharem que não só era oral, que não tinha, que era ágrafo, mas era uma cultura que escrevia assim. E então, esse passarinho, esse sankofa, ele significa que nunca é tarde para você voltar atrás e pegar o que é seu. E Legal. para as pessoas da diáspora africana, ganhou uma dimensão no contemporâneo muito grande, né? Que é essa da reparação, né, tanto das reparações sociais, quanto das culturais, quanto da de memória, né? Nunca é tarde de voltar atrás e pegar o que é nosso, sanfona. E Maravilhoso. esse é um passarinho, Gostei. assim. Mas, no geral, aquilo, né? Beija-flor, bem-te-vi. Eu não sei nome de passarinho, amiga. Eu sou um bicho urbano. Então, vou lá, vou eu para a segunda agora, que Vai é lá, qual a vai lá. sua maior extravagância? Maior extravagância. Como assim extravagância? Você diz de luxo? Vai De lá, Raquel, fiz a exagero? mesma pergunta. Vamos lá. A Flávia, eu copiei a pergunta lá do questionário e a Flávia disse: mas em que sentido? É, porque tem muitos sinônimos de extravagância. É o que Sentido você Assim, pensar, tem que ser o que você uma pensar. ação
translocada, uma ação assim fora da Entender, caixinha, se é o que sabe? você É quiser, isso? Se você você que manda. quiser. Agora, falando com vocês, me lembro de uma, que talvez seja a minha maior extravagância, a depender da perspectiva da palavra. Eu me casei com 3 dias de conhecer meu marido, sabe? A gente se conheceu na sexta e a gente se casou na segunda. Então, acho que isso foi uma. Estamos juntos até hoje, 29 anos de Uau! casamento, de amor. Eu acho que isso Ah, Que foi legal. a maior extravagância da minha vida, porque eu sempre fui Nossa, super. muito excelente! planejada, muito certinha, e esse amor à primeira vista, outra coisa que eu ainda acho que não existe, mas apesar de ter acontecido comigo, né? Então é uma extravagância e uma incoerência. Foi essa, foi esse amor assim esse compromisso de vida, essa decisão, tomar essa decisão com tão pouco tempo de conhecer uma pessoa, 3 dias. Que Maravilhoso. bela Que coisa extravagância. boa. É. Gostei. Então, vamos voltar para os animais agora. Qual Ai, os animais? Flávia, vamos lá. Vamos lá. Qual o animal que você tem mais simpatia? Ah, o cachorro. Essa foi fácil. É, Cachorro, tem a minha. quase A um gente tem consenso. mais um consenso. Cachorro é um animal que eu tenho. Animal doméstico, né? Esse animal que a gente convive assim. Mas animal selvagem, aí seriam outros, né? Seriam outros. Eu tenho muita simpatia pelo urso, eu tenho muita simpatia pelo cavalo, tenho muita simpatia pelos peixes, os animais aquáticos. Eu acho que o meu problema mesmo é só com os pássaros, mas com os animais, com os outros animais, eu até os primatas, né? Todos os macacos, assim, tem uma simpatia, uma empatia, uma, uma relação de identidade, assim, muito. é, Sempre que. Agora não faz tempo que eu não vou ao zoológico, porque Bel cresceu, né? Mas quando as crianças são pequenas, vira e mexe, a gente está em zoológico, né? Então é sempre um lugar em que eu fico muito tempo ali observando, né? E você tem até a impressão que vai sair um diálogo em algum momento, né? Tamanho a semelhança. E os animais fantásticos, né? Os animais fantásticos também me atraem muito. As sereias, né? A curupira, os animais que a mula sem cabeça. Esses animais acho que tenho até mais Mais relação com simpatia. eles, com os animais fantásticos, do que com os animais da natureza. Excelente. Bom, encerramos Bom, por hoje aqui as nossas perguntas. Não sei se queres comentar alguma coisa, se queres dizer alguma coisa. Adorei conversar com vocês. Não sei se fez muito sentido. As perguntas eram difíceis para responder assim de bate pronto, mas espero ter correspondido à expectativa de vocês. Estou à disposição. Obrigado pela leitura do livro, pelos comentários e, enfim, pela amizade. Um beijo grande, viu? Beijo, super parabéns obrigada. Obrigada, pelo livro. Beth. Foi maravilhoso mesmo. Gostei muito. Eu usei maravilhoso. Eu tenho usado muito maravilhoso nessas conversas. Eu tenho que tirar. O próximo desafio eu não posso falar maravilhoso. Vai ser uma coisa diferente. Mas gostei muito. Adorei te ouvir. Achei Escorreu bom super bom. para trocar o maravilhoso. Muito bom.